Renato Soares era um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, vivia cercado por luxo, inovação e manchetes. Mas bastou um acidente para que tudo desabasse literalmente. Primeiro, perdeu a esposa Mariana num trágico capotamento na Marginal Pinheiros. Um ano depois, um dos prédios de sua própria empresa veio abaixo, deixando dezenas feridos. E ele, paraplégico. A mídia caiu em cima. Os acionistas o abandonaram. Os amigos sumiram. Trancado numa cobertura nos jardins, Renato se tornou prisioneiro de uma cadeira de rodas e da própria dor. O que ninguém imaginava é que a resposta não viria da medicina, nem da ciência que ele tanto defendia, mas de um menino de 9 anos, morador da Zona Leste, que nunca tinha usado um tablet, mas falava com Deus como se fosse um velho amigo. Essa história não é sobre uma cura milagrosa, é sobre o reencontro de um homem com a fé, com o amor e com o verdadeiro sentido da vida. Após meses de isolamento na sua cobertura de luxo, rodeado por aparelhos caros e um silêncio sufocante, Renato sentia que estava se afogando em sua própria tristeza. A cadeira de rodas era sua prisão, mas a ausência de Mariana era o verdadeiro cárcere. Numa tarde abafada de primavera, algo inexplicável o impulsionou a sair dali. Sem explicações, pegou o carro e foi até a Zona Leste de São Paulo, onde um projeto social estava em construção, um sonho que Mariana havia idealizado antes de morrer. Chegando lá, o contraste era brutal: ruas de terra, crianças brincando entre entulhos, paredes grafitadas e a poeira levantando ao vento. O som das vozes, o cheiro de terra molhada e o sol quente pareciam outra realidade distante da sua vida de negócios e eventos glamourosos. Renato, que sempre foi um homem metódico e controlado, sentiu uma inquietação diferente. Ali, entre o caos e a simplicidade, algo começou a se mover dentro dele. Uma fagulha de esperança, talvez, ou a lembrança de que a vida ainda podia ser vivida não como ele conhecia, mas como jamais imaginou. No meio daquela obra simples e barulhenta, Renato avistou um garoto que parecia ser de outro mundo. Luan, 9 anos, magro, com roupas gastas e o rosto marcado pela poeira da construção, estava concentrado em juntar pedaços de madeira para fazer brinquedos improvisados. Enquanto trabalhava, cantava baixinho uma canção que parecia vir do coração. Apesar da situação difícil, havia algo luminoso no olhar do menino, uma paz e uma fé que Renato não via há anos. Aquela criança que nunca teve um tablet, celular ou qualquer luxo, carregava dentro de si uma luz que desafiava as sombras da sua própria alma. Renato, que sempre foi cético, se sentiu atraído pela simplicidade daquele momento. Parou a alguns metros, observando sem saber bem o porquê. Sentiu um misto de curiosidade e esperança crescendo em seu peito. Ali, naquele instante, sem grandes palavras, um elo invisível se formou entre o homem endurecido e o menino cheio de inocência. Algo que mudaria para sempre o destino de ambos. Nos dias que se seguiram, Renato voltou àquela obra, não para fiscalizar, mas para ver Luan. O garoto, com sua naturalidade desarmada, o recebeu sempre com um sorriso aberto, sem medo, sem pena, apenas amizade genuína. A cada visita, o coração do empresário endurecido se amolecia um pouco mais. Luan falava sobre sonhos simples, correr sem medo, aprender a ler melhor, ajudar a mãe Selma que trabalhava duro para sustentá-lo. Renato, que antes se isolava em sua dor, encontrou no menino um motivo para se abrir, para escutar e, sobretudo, para acreditar. As conversas, os pequenos gestos, os olhares trocados começaram a dissolver a tristeza que parecia presa em sua alma. A presença de Luan despertava em Renato lembranças boas de Mariana. Pela primeira vez desde o acidente, uma chama tímida de esperança acendia. Era mais que uma amizade. Era o primeiro passo para a reconstrução de um homem que acreditava ter perdido tudo. Em uma tarde cinzenta, depois de mais uma consulta médica frustrante, Renato sentou-se ao lado de Luan, com um olhar perdido na imensidão do céu cinzento da Zona Leste. As palavras que nunca saíam encontraram espaço naquele silêncio pesado. Às vezes, eu acho que perdi tudo. A Mariana, minha saúde, a minha fé, tudo. A voz saiu quase como um sussurro, carregada de dor e desespero. Luan olhou para ele com seus olhos brilhantes e perguntou, com uma inocência que parecia desafiar o mundo: "Posso orar por você?"
Tio Renato? O empresário hesitou. Aquele pedido simples mexeu com algo profundo, uma parte esquecida de si mesmo. Contra todo o seu ceticismo e orgulho, ele concordou. Naquele momento, entre o desespero e a esperança, algo mudou. A oração do menino foi como uma semente plantada no coração árido de Renato, uma promessa silenciosa de que talvez ainda houvesse um caminho para a cura. Na manhã seguinte à oração de Luan, Renato acordou com uma sensação estranha nas pernas, um formigamento tímido, quase imperceptível. Inicialmente, pensou se tratar de um efeito colateral dos medicamentos, ou apenas uma ilusão da mente, mas os dias seguintes confirmaram algo inesperado. Com esforço, sentiu que a sensibilidade estava voltando. Em poucos dias, os movimentos começaram a retornar, fracos, mas reais. Médicos e fisioterapeutas ficaram perplexos diante da sua rápida recuperação, atribuindo o progresso à ciência e aos tratamentos modernos. Renato, porém, sabia a verdade: havia um milagre acontecendo. Em 2 meses, já caminhava com apoio. Em 3, dava passos firmes, cercado pelo olhar surpreso da imprensa, que começava a especular sobre sua recuperação milagrosa. Renato manteve em segredo a participação de Luan, mas em seu coração, o menino da Zona Leste se tornou símbolo de esperança e fé. Aquele milagre físico marcou o início de uma transformação maior. A reconstrução de um homem que, além de recuperar o corpo, reencontrava sua alma. Movido pela gratidão e pela necessidade de encontrar a origem daquele milagre, Renato decidiu ir até a comunidade onde Luan morava. Ao chegar, foi recebido pelo cenário duro da Zona Leste, ruas estreitas, casas simples, e a rotina pesada de quem luta para sobreviver. Ao perguntar por Luan, Renato descobriu que o garoto estivera internado recentemente devido a uma crise respiratória. Preocupado, não hesitou e foi visitá-lo no hospital. Lá, encontrou o menino fragilizado, mas com o mesmo brilho nos olhos que o havia tocado antes. Durante a visita, Renato se emocionou ao conhecer Selma, a mãe de Luan, uma mulher batalhadora, que enfrentava dificuldades para garantir um futuro melhor ao filho. Com sinceridade e carinho, Renato expressou seu desejo de adotar Luan, prometendo dar ao garoto não apenas uma nova casa, mas também oportunidades que ele nunca teve. Selma, entre lágrimas, concordou. Para ela, aquela era uma chance de esperança e cuidado para seu filho. Para Renato, um novo começo. Ali nascia uma família improvável, unida não pelo sangue, mas pelo amor e pela fé. Com Luan ao seu lado, Renato sentiu a vida ganhar um novo significado. A adoção do menino não foi apenas um ato de generosidade, mas uma redenção pessoal, uma chance de reconstruir o que a dor havia destruído. Inspirado pela fé e pela coragem do garoto, Renato fundou o Instituto Luan Soares, uma organização dedicada a apoiar crianças em situação de vulnerabilidade na Zona Leste. O projeto, que começou como o sonho de Mariana, agora ganhava vida e propósito renovado. Renato deixou para trás o homem endurecido pela perda e pela amargura. Passou a ser pai, mentor e exemplo de transformação. O que antes parecia impossível, levantar-se da cadeira de rodas e acreditar novamente, tornou-se realidade. Seu cotidiano mudou. Entre reuniões e visitas ao instituto, ele dedicava tempo para estar com Luan, acompanhando seu crescimento, suas conquistas, seus sonhos. Mais do que nunca, Renato sabia que a verdadeira riqueza estava na fé, no amor e na esperança que agora guiavam cada passo seu e do menino que salvou sua vida. Hoje, todos os domingos, Renato e Luan caminham lado a lado pelas ruas da Zona Leste, até a pequena igreja da comunidade. De mãos dadas, eles se ajoelham para agradecer não só pela cura física, mas pela transformação do coração. Renato, que antes se via derrotado, encontrou na fé renovada e na companhia do menino uma razão para viver. Luan, que cresceu na adversidade, ganhou um pai e um futuro cheio de esperança. O milagre maior não foi a recuperação das pernas, mas a reconexão profunda entre dois mundos distantes: o luxo e a simplicidade, a dor e a alegria, o ceticismo e a fé. A história de Renato e Luan nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, uma luz pode surgir onde menos esperamos. Que a cura verdadeira vai além do corpo e toca o espírito. E que o amor, na sua forma mais pura, tem o poder de transformar vidas e construir novos começos. Essa é a jornada de um homem que voltou a andar não só pelas pernas, mas pelo
Coração, e aí, gostou dessa história que mostra que a fé e o amor podem literalmente levantar quem está no chão? Se você se emocionou, já sabe, dá aquele like para a gente sentir que estamos no caminho certo afinal, até um bilionário. Precisou de um joinha para começar a andar de novo. Quer ver mais histórias que mexem com o coração, viradas surpreendentes e lições de vida de tirar o fôlego? Então, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho assim. Você não perde nenhum passo dessa jornada incrível que a gente conta aqui toda semana. E comenta aí, qual parte da história do Renato e do Luan mais tocou você? Vamos adorar saber. Valeu demais por estar aqui com a gente. Agora, levanta dessa cadeira, estica as pernas, e bora espalhar esperança por aí. Até o próximo vídeo.